Gente, boa tarde. Um boa tarde animado. Boa tarde, Bienal! Pedi para vocês darem esse boa tarde bem caloroso, porque eu acho que isso aqui resume muito do que a gente vai conversar aqui, né? Eu acho que a Bienal é onde a cidade se encontra. A gente vê aqui pessoas de todos os bairros do Rio de Janeiro, de todas as classes sociais, com os mais variados tipos de interesse, reunidos em torno dos livros. Acho que isso mostra muito, ensina muito do que a gente pode ter também em outros espaços da cidade. Vou começar apresentando melhor as pessoas que vão participar aqui. Vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Joyce, arquiteta. Oi, boa tarde. Eu sou a Joyce Berti, sou arquiteta e urbanista, sou escritora, psicanalista, assessora política e faço coisas por aí. Vamos lá agora, o Vitor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor, sou historiador social, doutorando em História Social pela nossa querida UERJ, e sou o criador daquela famosa página Suburbano da Depressão. Para quem segue, não segue, passa a seguir. Tamo junto aí. Valeu, Ana. Valeu, Joyce. Valeu, Pedro. Boa tarde. Eu sou Pedro Machado, sou escritor, professor e organizador da antologia do Mutirão Cultural Rolê Literário Encruzilhadas Suburbanas. Queria começar perguntando para a Joyce. Ela tem um livro dela, traz uma reflexão muito interessante, né, de como as cidades podem ser pouco acolhedoras, especialmente para mulheres, especialmente na questão da raça. Queria que você dissesse mais um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer a Bienal do livro, os curadores maravilhosos, a Ana Paula, os rapazes estão aqui, pessoas com livros incríveis, e agradecer a todos vocês também por virem prestigiar. É um momento histórico também, porque a gente está aglutinando pessoas para discutir as cidades. Isso não é como se o Brasil estivesse adentrando esse debate, não porque nós não temos pessoas qualificadas nas mais diversas áreas para discutir as questões referentes às cidades, sim porque sempre teve um distanciamento, né, do povo com relação a esse olhar para a cidade. E aí disso parte a percepção de que as cidades, elas sempre se convencionou dizer que as cidades não foram planejadas para comportar o que a gente tem hoje. Então, nossos problemas iriam daí. Mas, na verdade, não é bem assim. A cidade foi planejada para ser o que é. A cidade, apesar dessa beleza que a gente vê e que a Bienal está representando aqui, essa junção de pessoas que fazem uma série de coisas, constroem no seu dia a dia uma série de coisas, a cidade ela é segregada, ela é fragmentada, ela não é um tecido homogêneo, né? A gente tem as desigualdades sociais ditando as regras dos espaços, a gente tem as desigualdades de raça, de gênero, de classe, atuando, né, nessa divisão que a gente não percebia até então que acontece. Então, não é por acaso que uma pessoa chega, por exemplo, demora 2 horas do seu trabalho, da sua casa para ir até o seu trabalho. A gente tem questões de mobilidade, enfim. Tem muitas questões nas cidades que a gente precisa debater, e é uma alegria ver tantas pessoas aqui lotando essa sala hoje interessadas nesse debate. Pedro, o que você diria que é o subúrbio? O que é o subúrbio? Bem, aqui no Rio de Janeiro, a definição que nós temos popularmente falando não é geográfica, né? É uma definição que às vezes é varada por muitos preconceitos, né? O subúrbio só como um lugar de pobreza, como um lugar, como uma sub-Uber, né? Uma subcidade, né? Quando na verdade não é isso, né? O próprio livro Encruzilhadas Suburbanas vai trazer essa questão do subúrbio como uma encruzilhada em vários sentidos, uma encruzilhada cultural, uma encruzilhada política, né, literária. Então, para mim e para os autores do Encruzilhadas Suburbanas, para o rolê literário, subúrbio é encruzilhada de saberes, culturas, é de onde partem os saberes da cidade e para onde retornam, né? E para você, Vitor, o que é o subúrbio e como que você consegue transformar o subúrbio em meme? Então, o subúrbio tem muito do que a Joyce e do que o Pedro falou, né? Quando a Joyce fala que, por exemplo, dizem que a cidade não é planejada,
A cidade é planejada, principalmente no Rio de Janeiro, quando se convencionou ali no final dos anos 20, né, de que onde morariam as classes trabalhadoras e onde morariam as classes mais economicamente favorecidas. E daí começa a nascer essa concepção de subúrbio, né, e vai avançando no século XX e vai se depreciando esse conceito, né? O Nelson da Nóbrega Fernandes fala disso, né, que o conceito de subúrbio no Rio de Janeiro é um conceito único no mundo. Né, porque quando a gente pensa em American Way of Life, é uma vida suburbana nos Estados Unidos. Né? As classes médias burguesas dos Estados Unidos querem morar nos subúrbios, principalmente, nas principais cidades. Né? Aqui no Rio, nós fomos relegados a cidadãos de segunda classe, ou subcidadãos e cidadãs. Né? E foi assim que surgiu o suburbano da depressão, lá em 2012, nessa última década, uma década muito importante, principalmente nessa conexão de debate sobre cidade nas redes sociais. Então, eu coloco no centro da brincadeira, da piada, essas áreas que são historicamente e sociologicamente privilegiadas dentro do Rio de Janeiro. Então, eu faço piada com a Zona Sul, faço piada com a Barra da Tijuca, falo que Rio 2 é Curicica, eu já sofri alguns... Que é bem um artifício bem típico, né, de algumas... Isso diz muito sobre a convivência com as cidades, né? Quando a pessoa é de um bairro, mas tenta dizer que é daquele outro que é coladinho, justamente, porque acha que aquele outro bairro tem um valor maior. Mercadológico, inclusive, né? Tudo um debate de especulação, que a gente traduz para meme. Né? E essa última década foi muito rica, que apareceram diversos coletivos de identidade territoriais, né? O Rolê Literário é um deles, lá no Bar do Papa, em Cascadura, o Espaço Literetílico Suburbano, lá do pessoal que está aí, do Flávio, né, do Valentim, está lá, o pessoal que está lá. E essas identidades de bairro começam a florescer justamente por esse questionamento. Que cidade maravilhosa é essa que a gente está recebendo essa informação? Porque esse conceito de cidade maravilhosa vem na esteira daquele processo modernizador, de modernização conservadora lá do Pereira Passos, no início do século XX, que é totalmente segregador, higienista, né? Então, hoje a gente tem totalmente aí os memes, né, para fazer esses questionamentos, e eu acho que daí que fortaleceu também essas identidades locais, e também para a gente combater esses estereótipos, né? Você lembrou aí do Pereira Passos? Eu queria falar um pouco sobre o centro da cidade, né? Porque basicamente antes de Pereira Passos, havia um centro do Rio de Janeiro que funcionava muito mais como esse ponto de encontro das pessoas, e hoje o centro do Rio de Janeiro virou um lugar basicamente de trabalho, de pouca moradia, um lugar em que as pessoas se cruzam o tempo inteiro, mas não se olham, não tem poucos espaços no centro da cidade onde de fato há uma troca. Você diria que isso também, Joyce, é uma questão mais do Rio de Janeiro, do Brasil, ou há uma tendência natural em se ver o centro como aquele lugar, como você até fala no seu livro, né? Vou no centro, vou na cidade, que é quando vai lá no centro, né? Uma coisa totalmente separada da nossa vida. A gente chama o conceito de centro. Eu sou de São Paulo, então os meninos estão falando aqui do subúrbio, né? Para quem é de São Paulo, subúrbio é periferia, mas conceitualmente falando é basicamente a mesma coisa, né? Porque quando eu ouço os cariocas falando subúrbio, eu penso em suburbe, que seria uma subcidade, um subespaço urbano. E a periferia, ela também segue essa linha, muito mais conceitual do que geograficamente demarcada. Então, a centralidade, eu defendo no meu livro e nas minhas pesquisas, que a centralidade, ela não é de fato uma questão geográfica, ela é uma questão conceitual. Então, você tem o centro onde o dinheiro está circulando, né? Você tem o centro onde o poder está atuando no sentido de trazer benefícios, de trazer dignidade para quem está ali, de alguma forma. E nós que somos da periferia ou do subúrbio, a gente tem a permissão de se deslocar para as centralidades, para o centro, para oferecer nossos serviços, mas não para usufruir desses serviços que são sustentados por nós. Esse é o conceito básico de periferia, e essa relação centro-periferia, ela é, na verdade, o que a gente chama, sociologicamente falando, de pirâmide social, né? Em São Paulo, se você pega o mapa, você consegue visualizar exatamente a Casa Grande e a Senzala.
Então, a Casa Grande são as áreas centrais e as senzalas são as periferias ou o subúrbio, que é quanto mais você se afasta do centro, menos o poder público se interessa pelo que acontece com você ali, né? Então, essa fragmentação da cidade, ela vai gerando uma série de problemas que vão culminar na violência urbana, por exemplo. Quando você tem uma cidade extremamente violenta, ela não é violenta porque as pessoas são violentas, ela é violenta porque ela parte de um abandono, né? É como se o poder público, lá no começo da nossa urbanização, tivesse pensado assim: aqui é o território onde nós vamos construir o que é importante para nós e todo o resto fica para lá. E isso se repete em todas as cidades brasileiras. São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, né? Agora, uma coisa que é importante demarcar e da gente entender também, quando eu comecei a discutir direito à cidade, porque todo esse debate, ele está na esteira, está no guarda-chuva do direito à cidade, né? E aí eu perguntava para as pessoas assim, eu falava o direito à cidade, as pessoas olham meio assim, né? Porque, em tese, você pode ocupar a cidade livremente, mas não é exatamente assim. Direito à cidade é um conceito que surge lá na década de 60, por um sociólogo francês chamado Henri Lefebvre, que ele já dizia que a gente precisa ocupar o espaço de maneira democrática. E a gente não tem isso. Agora, as cidades, elas têm cor, essa divisão, essa segregação, elas têm cor. Essa segregação, elas têm padrão econômico e essa segregação também tem gênero, né? Porque quando você olha para as cidades, você vai ver quem é que está nos subúrbios ou nas periferias. É basicamente a negritude. Tinha uma pesquisa, um mapa que um estudante da USP produziu há muitos anos atrás, que me serviu de base para muitos estudos, que era o mapa dos pontos. Ele ia colocando em ponto, cores diferentes, representando as raças. E como a ocupação do espaço é racial. E a gente vai ver isso também em Milton Santos, em Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi, acho que, uma das primeiras pensadoras negras a definir isso. Ela não era uma urbanista, mas era uma filósofa, enfim, e produzia pensamento. Então, ela vai falar que existe o lugar do negro na cidade também, e é o lugar da precariedade. Assim como também existe o lugar da mulher, que é o lugar da precariedade. O Milton Santos vai falar em cidades mutiladas, cidadania mutilada, partindo dessa visão de que a cidade é segregada. E se a cidade é segregada, a nossa cidadania, que é o que nos constitui como ocupantes da cidade, ela também vai ser prejudicada ou mutilada, como diz Milton Santos. Mas não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. É uma questão das grandes metrópoles, das cidades como um todo. Elas vão repetir esse padrão de Casa Grande, senzala, de circulação generificada, quer dizer, onde a mulher pode circular e transitar pela cidade, onde o LGBT pode permanecer nas cidades, e também essa relação pobre e rico marcando território, né? Áreas nobres e áreas suburbanas ou periféricas. Pedro, a gente tem muito uma ideia de que no subúrbio as pessoas são muito mais acolhedoras, no subúrbio todo mundo senta na calçada, conversa, todo mundo se conhece, e que já na Zona Sul as pessoas já não se olham muito, os vizinhos não se conhecem. Eu morei no subúrbio já, Maria, na Vila da Penha, que você até cita no seu livro, que gosta de dizer que é Zona Norte, mas é subúrbio. E eu queria saber de você um pouco, como é que está hoje, assim? Porque na época que eu morei na Vila da Penha, tinha um pouco isso, mas já não tinha tanto. Parece que aos poucos, toda a cidade, talvez pela questão da segurança, as pessoas vão se fechando um pouco. E eu sempre também queria que você falasse um pouco sobre o rolê literário, que eu acho que faz parte de um movimento de abrir isso um pouco, né? De agregar as pessoas. Sim. Esse subúrbio que você diz existe também, né? Qual é a proposta do rolê literário e a proposta da nossa obra? É mostrar que, na verdade, não é o subúrbio, mas os subúrbios, né? Mostrar que não é uma massa homogênea, né? Ali tem cada bairro tem suas questões, e dentro desse bairro, principalmente, cada pessoa tem suas questões, né? Então, o primeiro passo, assim, e aí falando de literatura, né? Em retratar a pessoa que mora no subúrbio, primeiro lembrar que é uma pessoa. O subúrbio só é o que é por causa das pessoas que estão ali, né? Sem as pessoas não tem Portela, não tem Mangueira, né? E é isso. Primeiramente,
tentar escapar dos estereótipos do que é o suburbano. Né? Eu acho que esse é o primeiro caminho. Tanto estereótipos feitos com o objetivo de vilanizar, quanto até mesmo estereótipos elogiosos, mas que, na verdade, resumem o suburbano a um tipo. Né? Um dos objetivos dessa obra, porque 23 autores, são 23 visões totalmente diferentes do que são os subúrbios. Né? E a maior parte dos autores são afro-brasileiros, né? São autores negros, né? Que trazem essa questão racial. Né? O livro começa e termina com a visão afro-brasileira dos subúrbios aqui do Rio. Agora, Vitor, eu acho que a sua página, apesar do nome da depressão, levanta muito a autoestima do suburbano. Eu queria que você desse um retorno disso, porque assim, é tão divertido. Acho que traz uma alegria. Acho que as pessoas começam a rir de quem não é suburbano e a ter um orgulho de ser suburbano. E quem é de fora até fica assim, com uma certa inveja. Eu queria que você me dissesse o retorno que você tem desse trabalho através do humor. Então, a ideia da depressão veio numa esteira aí de comunidades do Orkut, não sei quem lembra, que tinha, né, não sei o que da depressão, não sei o que, não sei o que. E a ideia mesmo focal ali era justamente fazer essa crítica de que nós, enquanto suburbanos e suburbanas, nós assistimos a história do Rio de Janeiro por muito tempo, sem contarem a nossa história do Rio de Janeiro, do nosso Rio de Janeiro. Né? Então, nós somos induzidos a nos depreciar. Na verdade, era para ser da depreciação, não da depressão. Né? Então, eu coloco essa questão, até com uma forma de enfrentamento a essa escrita de história oficial, que veio sendo questionada ao longo do tempo, agora principalmente nessas primeiras décadas do século XXI, porque o suburbano ele tem uma grande responsabilidade na escrita cotidiana da história do Rio de Janeiro. Então, a gente vive muito nessa questão, né? A Joyce citou o Milton Santos dizia... que ele tem um vídeo dele clássico que fala, né, do diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. E ele, como geógrafo, ele fala, diga-me onde estás que eu te direi quem és. Né? Então, nós, enquanto suburbanos e suburbanas, nós somos vistos como subcidadãos, como a gente falou anteriormente, e o suburbano da depressão justamente tenta confrontar essas narrativas, até mesmo da própria mídia, né, da própria construção da mídia do Rio de Janeiro. Quando a gente fala, por exemplo, que quando a gente vai passear na orla do Leblon, né, automaticamente, não sei quem já fez esse exercício, mas automaticamente começa a tocar o wave do Tom Jobim na nossa cabeça. Né? Isso é uma Cafezinho, Dona Helena. Cafezinho, Dona Helena. Esse é um processo que eu até gosto de conceituar, né, nada academicamente falando, né, eu chamo isso de Manuel Carlismo. Né, porque a gente cresce, né, principalmente quem é ali dos anos 90, cresceu nos anos 90, a gente cresceu com essas novelas, com esses roteiros do Manuel Carlos, em que as pessoas acordam com uma vista linda, belíssima, né, das orlas da Zona Sul, tocando Tom Jobim, né, com as Helenas e tudo. As pessoas já acordam arrumadas, tomam um gole de suco de laranja e já estão atrasadas para consulta com o Dr. Moretti. Então, isso é a visão do Rio de Janeiro que passa para fora do Rio de Janeiro, né? Falando de forma bem geral. Né? Então, quando eu falo da depressão, é justamente para mostrar que, olha só, nós fomos deprimidos, nós fomos depreciados. A nossa cidadania sempre foi colocada em xeque em nome de um Rio de Janeiro das orlas. Mas as nossas orlas suburbanas existem, inclusive. Nós tínhamos, né, infelizmente hoje não mais, porque são poluidíssimas, orlas belíssimas ali na Baía da Guanabara e na Baía de Sepetiba, que eram verdadeiros balneários até mais ou menos a década de 70, ali para aquela população da Zona Norte e da Zona Oeste, que hoje você literalmente nada em um mar de lama tóxico. Né? Emilinha Borba tomava banho na praia de Sepetiba e se cobria de lama, porque tinha a lenda que a lama da praia de Sepetiba era medicinal. Era um atrativo imobiliário, inclusive, para venda de terrenos em Santa Cruz na década de 60. Não sou eu que estou falando, estão nas fontes, estão nos jornais, nos classificados dos jornais. Então, a gente tenta reescrever a história do Rio de Janeiro, ó, pretencioso demais, né? Olha só.
A gente tenta debater essa nova história do Rio de Janeiro a partir dos subúrbios. Nós somos 70% da população da cidade e que sofreu um silenciamento da história, né? Como a própria Joyce diz, quem quer fazer um exercício de ver para onde está sendo jogadas as populações mais empobrecidas e majoritariamente negras, faça um exercício, pare ali na central do Brasil e veja para onde vai a população que vai pegar a linha 1 do metrô, qual é a cor da pele, quem vai pegar o ramal Japeri, o ramal Belford Roxo, o ramal Santa Cruz, qual é majoritariamente a cor da pele dessas pessoas, né? Então, essas áreas que são empobrecidas, e aí a gente racializa o debate, porque a gente está falando de Brasil, a gente não pode deixar de racializar esse debate de cidade, e a gente tem que ver por que as histórias são silenciadas, por que as histórias são apagadas, né? Muitas vezes apagadas, né? E jogadas assim para debaixo do tapete. Então, esse é um pouco também de militância, né? Vamos embora. Eu não acho pretensão sua querer mudar, eu acho que você está fazendo exatamente isso. E é impressionante ver como o humor faz com que todas essas mensagens cheguem de uma forma mais fácil, até mais leve, né? Acho que muita gente não devia parar antes para pensar, gente, como assim todo o Rio de Janeiro inteiro mora na praia do Leblon, todo mundo sai para fazer sua caminhada de manhã? Que não é assim, eu acho que o humor deixa isso muito claro. E imagino que muita gente vendo as críticas bem-humoradas, que não deixa de ser uma crítica, começou a pensar mais sobre isso, né? E dar mais e sentir que a cidade não é só aquilo e querer fazer parte do que se chama de cidade. E aí, Joyce, eu queria te perguntar um pouco mais sobre a questão do gênero. Eu escrevi esse livro sobre cultura do estupro no Brasil. É um tipo de crime que acontece muito mais dentro de casa, embora aconteça também no espaço das cidades. Mas acho que existe na cidade uma tensão permanente para quem é mulher. É a rua escura, é o lugar deserto, é a saída de algum lugar e pegar o transporte público. Nossa, acho que toda mulher aqui que já andou de transporte público sabe exatamente do que eu estou falando, né? Não tem uma que não tenha passado por algum episódio de abuso ou, no mínimo, de constrangimento. Então, acho que a cidade também, para as mulheres, é especialmente desafiadora, e aí acho que a cidade como um todo, não é só uma questão de divisão de zonas mais ricas ou menos ricas. Claro que nas zonas mais empobrecidas há um problema, a questão de segurança maior de um modo geral, mas as mulheres sentem medo também na Zona Sul, na Barra da Tijuca, em outros, e até dentro de condomínio, enfim, é um medo constante. Super. Não acho que você está sendo pretencioso. Eu acho que você Todo mundo está te apoiando. Está sendo assertivo. Eu acho que a gente está aqui trazendo e discutindo esse monte de informação sobre a cidade e provocando a mentalidade de todo mundo que está aqui, justamente porque é possível reescrever a cidade. Não dá para a gente derrubar tudo e construir tudo de novo, mas dá sim para a gente pressionar o poder público, propor melhorias, fazer pequenas intervenções no espaço onde a gente está, né? E aí, você falou uma coisa muito interessante no começo, que era sobre autoestima. E o Vitor também trouxe isso, essa coisa do suburbano, da depressão, mexer com a autoestima de quem é suburbano, ou periférico, no caso, para quem é de São Paulo aí, né? E aí, eu entro no território da arquitetura, né? A arquitetura, ela está dentro da cidade. Não se faz arquitetura fora da cidade, no contexto de cidade, faz no contexto da cidade. Porque a arquitetura é feita para quem mora, para quem ocupa, para quem vai no hospital, para quem vai no supermercado e tudo mais. E a arquitetura é altamente simbólica. Assim como também essa divisão do espaço é simbólica e está mexendo com a autoestima das pessoas de maneira profunda. Eu trouxe no meu livro duas referências, duas mulheres pensadoras que falam sobre isso. Uma é a Rita Segato, que ela fala em pedagogia da violência. E a outra é a Bell Hooks, né, que eu tomei emprestado um caminho de raciocínio dela para pensar sobre essa questão da mulher nas cidades. Porque, num primeiro momento, a gente acha que o problema da mulher nas cidades é essa coisa do assédio nas ruas, da má circulação, né? Não tem um planejamento que favoreça a circulação das mulheres dentro do contexto de cidades, onde o patriarcado nos impõe o tempo inteiro diversas microviolências, muitas até naturalizadas. Agora, a gente fala pouco sobre a relação da arquitetura e do espaço urbano como um joguete ali, né? um tete-a-tete para produzir essa pedagogia da violência. Então, quando você tem uma mentalidade patriarcal formando homens, né? Formando masculinidades,
essa mentalidade patriarcal também está nos símbolos que compõem a cidade, nos prédios, na configuração desses prédios, na escala de altura. A gente já naturalizou prédios altíssimos, o quanto eles são constrangedores, o quanto eles estão mexendo com o nosso imaginário a partir do símbolo que eles representam, que a maioria, inclusive, é falocêntrico, né? E a gente está esquecendo que tem um outro viés aí que é mais profundo, que é como que esses homens, essas masculinidades que já estão moldadas pelo patriarcado, né, como que elas se relacionam com a cidade, estimulando mais ainda a produção da violência dentro do ambiente doméstico. Então, quer dizer, nós temos homens que vão para as cidades, estão o tempo inteiro sendo educados por esses símbolos de masculinidade, porque quem construiu as cidades, quem bancou essa construção, ou quem deliberou sobre a construção das cidades, foram homens que estão no topo da pirâmide, né? Os homens brancos, poderosos e donos do poder e tal. Então, são eles que pautaram o espaço que a gente vivencia, e esse espaço, ele mexe no imaginário dessas masculinidades, reforçando os padrões de violência que vão desembocar, como diz Bell Hooks, dentro de casa. Então, esse homem que está atormentado no trânsito, né, os carros, né, tem uma questão aí que o Brasil está extremamente atrasado no debate sobre a carrocracia, que é a supremacia dos carros na cidade. A cidade é para pessoa, não é para carro. A gente teve o atropelamento do rapaz, né, do Kaique Brito, a semana passada, todo mundo ficou chocado, ficou estarrecido, eu fiquei pensando muito nisso. O motorista de aplicativo não tem culpa, ele é um trabalhador. Culpa tem quem está deliberando sobre os limites de velocidade que pode ou não pode dentro da cidade. Porque se a cidade é para pessoas, então o carro tem que estar subjugado à presença da pessoa. E aí o motorista vai estar obedecendo essa lógica, né? Então, são muitas coisas que entram aí. Mas eu queria deixar essa sementinha de questionamento na cabeça de vocês. Como que as masculinidades se relacionam com o espaço urbano e com todos os seus símbolos arquitetônicos, todos os seus elementos falocêntricos, de maneira que estimula um inconsciente dessas masculinidades para continuar o padrão de violência dentro do espaço doméstico. Isso é importante da gente pensar. Acho que ali também tem uma outra questão de pensar as cidades, que a gente tem aqui no Rio, tem a orla da praia, tem uma ciclovia estreita e tem uma calçadinha fininha e já na rua com os carros, e geralmente o estacionamento é do outro lado dessa rua. As pessoas estão no quiosque, elas não vão até a faixa de pedestre, até o sinal para atravessar, vão ali rapidinho, corre, realmente não foi uma coisa muito pensada para nesse sentido de dar mais proteção, mais espaço para as pessoas. Já teve até caso de gente que caiu da bicicleta na ciclovia e foi atropelada. Exatamente. A cidade não é pensada para a pessoa, ela é pensada para o carro, né? E essa lógica tem que mudar. Quando a gente fala na carrocracia, a carrocracia é um termo cunhado por um geógrafo lá da Bahia, da UFBA, que fala disso, da supremacia, né? E essa supremacia dos carros na cidade, ela representa muito a questão da luta de classes também, da questão de gênero. As mulheres são acuadas no trânsito também. Ainda tem essa questão do estereótipo de que mulher no volante, perigo constante. Isso ainda está no imaginário social, né? Agora, quando a cidade, por isso que eu falo no livro, eu provoco no título, se a cidade fosse nossa, ela seria pensada para nossa permanência nelas. E a nossa permanência nas cidades implica no caminhar, no deslocamento, não só deslocamento, a mobilidade ativa de pessoas que estão andando, como também cadeirantes, pessoas idosas, mães e pais que estão empurrando seu carrinho de bebê ali, pessoas que estão vindo com o carrinho da feira, enfim. A cidade ela tem que ser pensada para o nosso caminhar, para o nosso deslocamento natural. O carro ele pode e deve vir num segundo momento, dentro de uma série de restrições que estão condicionadas ao nosso conforto e segurança. Homem do lado, perigo dobrado. É a resposta para aquela história da mulher ao volante, já fica todo mundo sabendo. Pedro, eu queria te perguntar uma coisa sobre essa divisão da cidade entre subúrbio ou periferia e as zonas mais favorecidas. No carnaval,
isso se mistura, de fato? Há realmente uma comunhão da cidade como um todo? Como é que você enxerga isso? Porque as escolas de samba são basicamente... A gente tem uma escola de samba do Grupo Especial na Zona Sul, né? As outras todas são escolas da Zona Norte e que tem muito forte essa raiz do subúrbio, essa influência do subúrbio. Você diria que no Carnaval é, de fato, uma grande festa que toma conta da cidade? Bem, há carnavais, né? A própria existência da Marquês de Sapucaí, o modo como acontece ali, já mostra que há um carnaval, há carnavais para todos, há carnavais para uma elite que às vezes está ali no camarote ouvindo música eletrônica enquanto a escola está desfilando, né? Então, assim, o lugar dos carnavais verdadeiros do Rio são os subúrbios, isso sem dúvida, né? Agora, existe um carnaval que é para inglês ver, que é aquele carnaval elitizado, que já é outra coisa, né? Já é outro, já não tem as bases populares, né? O Simas fala isso, né? Que a escola ela não tem que existir para desfilar, ela tem que desfilar porque ela existe, né? E essa existência se dá com as pessoas da comunidade ali, com as pessoas do subúrbio. Assim, eu acho que é um ponto que nós três estamos chegando o tempo todo, é essa questão das pessoas, né? Que quando a cidade, quando as manifestações culturais não pensam nas pessoas, né? Sempre você vai ter essa questão comercializada, essa questão de fazer uma festa para uma elite, né? E isso em todas as manifestações culturais, né? Você vê isso na literatura, por exemplo, né? Você vê isso em novelas, que tem novela que parece que só existe Ipanema, Leblon, Copacabana e um lugar oculto de onde vêm empregados domésticos, né? Existe uma geografia, na literatura eu diria que é uma geografia literária, mas existe uma geografia em cada obra de arte que diz como aquele artista vê a cidade. Então, por exemplo, se eu pego ali uma obra do Lima Barreto, né, ali os subúrbios existem, né? Ali, às vezes, parece até que o centro não existe, em algumas obras dele, né? Se eu pego o Entusiastas Suburbanas, né, se eu pego a página do Vitor, né, o centro são os subúrbios, né? A cidade, tudo gira em torno dos subúrbios, né? Das resistências, das questões das pessoas que moram nesses subúrbios, né? E aquilo, dentro dos próprios subúrbios já há uma pluralidade, né? Por exemplo, há um conto, que até a autora está ali, a Luli Tavares, né? Que se passa numa sala de aula, a professora é do subúrbio e a escola é no mesmo subúrbio, só que dentro de uma favela desse subúrbio, né? E ela acha que os alunos vão se identificar com ela. Pô, moramos no mesmo subúrbio aqui, né? Mas ela não é da favela, né? Ela não é da favela. Então, dentro do mesmo subúrbio tem essas questões, né? Nós temos autores aqui, boa parte dos autores são professores, porque a sala de aula é um lugar onde esses embates, essas tensões que existem dentro do subúrbio já aparecem de uma maneira bem visível mesmo ali, nos grupos de sala de aula, nos próprios professores, que às vezes vêm com uma didática baseada em princípios, assim, eu vou falar sobre o subúrbio, mas de uma maneira teórica, né? E o aluno que está vivendo aquilo não aceita, né? Então, e aí chega de novo a questão da diversidade dos subúrbios, a valorização das questões de cada pessoa ali, e voltando à questão do carnaval também, a questão da leveza na arte do subúrbio, né? Muito se fala sobre essa leveza que está no carnaval, que está na literatura suburbana, que está na música dos subúrbios, mas, infelizmente, nós temos uma noção de leveza na arte que vem de uma proposta da arte de origem europeia, né? De que a leveza é sempre menos profunda, que a alegria é sempre menos profunda que a dor, né? Então, as artes do subúrbio seriam artes menores,
seria um sub-arte, né? Quando, na verdade, não é, né? O engraçado é que sempre se tem essa noção, né? Uma obra de arte profunda é uma obra que faz você chorar, que faz você ficar deprimido, né? Mas quando você pega lá, usando o próprio exemplo da arte europeia lá, né? Quando você pega uma das maiores sinfonias, a nona de Beethoven, que termina com uma ode à alegria, né? Quando você pega lá Nietzsche, né? E ele diz que a alegria, ele diz exatamente essa frase, né? Que a alegria é mais profunda que o sofrimento. Aí, nossa, olha só o que o europeu descobriu, né? Poxa, só que isso os africanos que vieram ao Brasil sempre souberam, o povo do subúrbio sempre soube isso, o carnaval sempre soube isso, né? Vitor, pegando um gancho no que o Pedro falou sobre as favelas, quando você fala em suburbano, a favela está incluída? Como é que é essa relação dos subúrbios com as favelas? A gente sabe que favelas tem em todos os bairros do Rio de Janeiro, praticamente, né? Mas eu senti ali que tem um pouco essa divisão, né? Dentro do próprio bairro, embora seja ali tudo periferia. Tem muito do que a Joyce e o Pedro falaram sobre essa questão de você estar no mesmo lugar, aí parte da questão da centralidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de centralidade aqui no Rio de Janeiro, você tem 3 centralidades, se eu não me engano. Você tem o centro da cidade, de fato, você tem a Barra da Tijuca, você tem Campo Grande, que é lá na Zona Oeste. Dentro do bairro Campo Grande, que é um bairro enorme, quase uma cidade, você tem as comunidades e as favelas, né? Tem muito desse imaginário também, né? Essa construção de imaginário está a todo momento perpassando a cidade, né? A própria arquitetura é isso que a Joyce falou, trabalha muito dos simbolismos do espaço, né? De quem pode transitar naquele espaço, quem pode permanecer naquele espaço, ou só passar, só ir trabalhar. Não é à toa que, por exemplo, só abrindo um parêntese, os trens, aos finais de semana, eles têm um espaçamento de horário maior, para talvez, né, ou quase certeza, os trabalhadores, os mais pobres, não irem frequentar as áreas de lazer no centro, na Zona Sul, fecha parênteses. Então, as favelas também estão, acho que nessa questão, né? Você tem ali uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior naquele bairro, que vai morar no chamado asfalto, e quando você não tem uma consciência de classe, uma consciência territorial, né, e espacial, antes de tudo espacial, para a gente chegar no território, as pessoas acham que por morar alugado no asfalto, ele tem o poder de subjugar a pessoa que mora na favela, que muitas das vezes a casa é própria, né, cedida, né, teve o documento passado pelo governo, enfim. E você tem, a cidade tem isso, né, essa disputa mesmo de classe, né, esse confronto das classes econômicas, porque o cara está um pouco mais bem servido de serviço público no chamado asfalto do que quem mora na favela ou na comunidade, né? Eu morei por 6 anos num conjunto habitacional chamado Nova Sepetiba, em Sepetiba, em que todo dia falta água. Quando falta luz, eu já passei 5 dias sem luz, né? E a todo momento a gente ligando, né, para o serviço de fornecimento de energia e lá restabelecer a luz da rua, eles só foram atender praticamente quase uma semana depois. A gente ficou esse tempo todo sem luz, porque provavelmente ele estaria em campo, pode ser por falta de trabalhadores para fazer o reparo, pode ser, mas também vocês têm as áreas prioritárias dentro da região, né? Porque quando tem isso, né, Ana? A gente fala de subúrbio, foi tudo empacotado num lugar, ó, só tem pobreza no subúrbio, só tem falta de cultura no subúrbio, mas vai procurar um apartamento ali perto da Olinda Elis, ali em Campo Grande, para ver o valor que é, ou lá na Vila da Penha, lá, da onde você é. Hoje tem lugares ali que você compra casas batendo 1 milhão, isso se não passando de 1 milhão. Então, você tem os bolsões de riqueza no subúrbio, você tem uma classe média ali também flutuante, você tem a pobreza. Os subúrbios, eles são realmente o retrato do que é o Brasil. Hoje eu moro na Ilha do Governador, é um microcosmo do Rio de Janeiro. Você tem ali o Jardim Guanabara e Moneró, que você tem pessoas riquíssimas. Eu moro no Cocotá, ali perto do Dendê, então ali é uma classe média indo para baixo, às vezes para cima, e você tem realmente o Dendê, você tem ali Tubiacanga, você tem toda aquela... as comunidades ali que você tem esse confronto, né? Eu acho muito engraçado, eu como historiador fico ouvindo meus vizinhos falando,
A pessoa mora no pé do Dendê, aí você não tem a consciência, você mora no pé do morro do Dendê, aí o vizinho, mas o problema são essas favelas, tem que acabar com as favelas, dá uma vontade, minha amiga, você mora aqui embaixo, olha ali, você sobe uma rua, você já está lá. Então, assim, tem muito disso, a pessoa que, lembrei do conceito que eu uso até para fazer meme, que é a síndrome da Dona Florinda, né? Que a pessoa mora num cortiço, paga aluguel por seu barriga, mas está lá dando porrada no seu Madruga, né? Que está todo mundo no mesmo espaço, cara. E quando falta luz para mim ali embaixo na rua Mutupana, onde eu moro, vai faltar para o cara no Dendê também. Quando falta água, falta para o cara no Dendê. Só porque eu alugo uma casa ali embaixo, eu tenho mais ou menos direito. Né? Então tem muito disso, dessa questão da favela e o asfalto. O cara que tem um pouquinho mais de dinheiro acha, só porque tem uma casa em Muriqui para passar um final de semana, acha que, né, tem essa síndrome da Dona Florinda aí, né, Ana? Com direito aos boatos envolvendo o professor Girafales. Girafales, né? Isso aí é o que tem mais. Joyce, olha, estou recebendo as perguntas, já vou passar aqui, enfim, Matheus está anotando aqui todas as perguntas, se vocês quiserem mandar mais. Só antes da gente passar para as perguntas, pandemia, a gente viu cidades completamente diferentes pelo mundo afora, né? Parece aqueles filmes de fim do mundo, ruas totalmente vazias, quase ninguém se encontrando, ninguém circulando, sentindo muita falta disso. E houve um pensamento de que no pós-pandemia estaremos todos juntos, abraçados, a coisa vai ser toda diferente. O que você acha que mudou com a pandemia? Mudou alguma coisa? Como é que as cidades reagiram, estão nesse pós-pandemia? Olha, mudou, não mudou como a gente queria, né? Não está todo mundo se abraçando e fazendo uma grande confraternização, mas eu acho que algumas percepções foram provocadas pela pandemia, e acho que uma delas é que tem motivado os debates sobre planejamento urbano, direito à cidade. Em São Paulo, a gente acabou de passar por uma discussão da revisão do plano diretor, que teve uma expressividade que não existia antes. Eu vi muito mais pessoas discutindo, né? E agora está na questão da lei de zoneamento, também deu uma visibilidade maior para esse debate. E aí eu acho que é porque durante a pandemia as pessoas começaram a se dar conta do quanto é importante você planejar de fato as cidades, você desenhar ali, né, o parcelamento do solo, zoneamento, todas as regras de construção que uma moradia precisa cumprir para ser minimamente saudável. Isso saltou no debate público no período da pandemia. Agora, em compensação, eu acho que, em termos psíquicos, eu acho que tornou as pessoas mais distantes do que a gente supunha que aconteceria quando a pandemia fosse embora, assim. Né? Eu tenho percebido, eu acho que ainda é cedo para avaliar isso com total precisão, mas eu acho que essa questão da segregação mental, como o Vitor está muito bem exemplificando aqui, essa coisa da síndrome da Dona Florinda, eu acho que isso pode ter se intensificado um pouco. Né? As pessoas estão mais exclusivistas, menos voltadas para uma reflexão sobre o quanto os problemas que existem na cidade afetam nosso mental, molda a nossa mentalidade, molda a nossa percepção e afeta diretamente a nossa saúde mental. Eu acho que ainda não chegamos no nível de conseguir compreender isso mais a fundo. Deixa eu passar para a pergunta aqui. É o João que mandou a pergunta. Quer? João? Está aqui. Bom, vou passar a pergunta do João. Tá. Como as novas concepções de centralidades periféricas e essa produção literária autoral, acho que é para você, Pedro, podem contribuir para diminuir o sensacionalismo midiático pejorativo? Foi comigo isso? Então, né? O sensacionalismo contra subúrbios, ele se funda muito numa questão sentimentalista, aquela coisa, nossa, morreu uma criança ali, e aí a notícia não está mais focada naquela criança, está focada no espetáculo, né? É uma versão moderna do juntar todo mundo para ver o corpo, né? Mais uma vez, não se pensa na pessoa. Qual a função da literatura aí?
a literatura é sobre pessoas. Mesmo quando ela fala de lugares, ela está falando de pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a literatura, ela é a arte da sedução, não sedução no sentido moralista ou sexista, né? Sedução no sentido de te atrair com aquelas questões que mexem contigo. Então, uma arte que atrai aquele que mora no subúrbio é uma arte que traz as questões daquele cidadão no subúrbio. Então, quando eu faço uma arte pensando num leitor do subúrbio, eu faço um livro pensando no leitor de um subúrbio do Rio, eu desloco o centro para o subúrbio, né? O ponto de vista já não é o ponto de vista lá do cara de Copacabana, Ipanema, Zona Sul. O ponto de vista, o Rio é visto a partir do subúrbio. Então, a literatura tem esse poder de mudar o lugar de onde se vê, né? Isso é bem interessante. E o que não é algo totalmente novo, como eu falei. Se você pega a literatura brasileira, você tem Lima Barreto, até mesmo um poeta que parece não se mover com essas questões, né? Como aprendemos no livro didático, o Cruz e Souza, né? Que era simbolista. Ele morou no bairro Encantado, né? Aqui no subúrbio do Rio, né? E lá ele escreveu um poema chamado Vida Obscura, que ele fala dos invisibilizados na sociedade, né? O próprio Machado, ele fala muito de centro, de Botafogo, mas se você perceber, o olhar dele para quem mora nesses bairros nobres na época, né, é de ironia, de sarcasmo, né? Vejam um Bentinho da Vida, por exemplo, que é descrito como um cara extremamente machista, violento, né? De intenções extremamente violentas, inseguro, né? Tem aquela frase, né, que a captura é mais mulher do que eu sou homem, né? E é isso. Aquilo é o olhar de um homem negro, né? De um homem negro zombando das elites brasileiras, né? Daqueles que se acham o centro da cidade e do Brasil, né? Porque lembrando que o Rio, na época, era a capital, né? Mais uma pergunta aqui da Bárbara. Quer dar um oizinho, Bárbara, para saber quem você é? Bárbara aqui. Pergunta para Joyce. Se a arquitetura segrega na estrutura, a segurança pública faz a manutenção da segregação. Como pensar uma cidade segura para as mulheres sem vitimizar o povo negro? Olha, eu costumo dizer que as opressões, elas estão juntas e misturadas. Então, quando você analisa como as opressões se colocam na sociedade, elas têm o mesmo padrão de atuação. Por isso que nós, feministas negras, a gente insiste tanto de que não há hierarquia da opressão e de que todas as pessoas que são minorizadas, todas as minorias sociais precisam estar unidas para ocupar os espaços, para propor soluções, para pensar num novo padrão civilizatório para o futuro, enfim, né? Então, se você pensa nas cidades para as pessoas já vem no plural. Então, quer dizer, a gente já está falando de diversos, né? A gente está falando de gênero, de raça, de classe. Então, uma cidade pensada para as pessoas, ela já vai abarcar muita coisa, muitos problemas e muitas questões. Eu super concordo. A segurança pública, né, ela vem consolidando esse plano de segregação dos espaços da cidade, né? A segurança pública funciona, que é uma beleza, nas periferias, no sentido de criminalizar, de estar sempre ali. Não sei se vocês acompanharam, mas no litoral de São Paulo, Guarujá, teve lá a Operação Escudo, que matou, já chegou acho que 30 o número de mortos. Na Bahia também, a gente teve uma recente chacina aí, com 30 pessoas assassinadas e tudo mais. Se você olhar, o padrão é sempre esse, é sempre nas áreas periféricas, suburbanas, né? E como o Vitor já reforçou aqui, né, é importante falar que o Gog, que é um rapper, fala que periferia é periferia em todo lugar do mundo, mas a periferia não é homogênea, né? De fato, dentro da periferia existem deslocamentos
E essa condição de pobreza, em São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Cracolândia, a gente tem um número de moradores em situação de rua que já chega a 50 mil pessoas. E aí, quando você vai olhar, essas pessoas estão no centro, né? Mas aí você experimenta novamente a violência nesses polos, onde as pessoas estão pretas, pobres, de classe social inferior. Então, quando você vai pensar a cidade, para as mulheres, né, se você vai lá na base da pirâmide, você tem as mulheres negras. Todos os marcadores, todas as estatísticas colocam a mulher negra no chão dessa pirâmide, né? É claro, o homem negro, a LGBT, muitas pessoas que estão no grupo dos LGBTs também acompanham esse padrão. Então, se você vai pensar nas cidades, olhando para as precariedades que essas pessoas experimentam, você automaticamente vai conseguir equacionar muita coisa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que demora 4 horas por dia para se deslocar da sua casa para o seu local de trabalho, você está falando basicamente de mulheres, e principalmente de mulheres negras, que ainda fazem um percurso quebrado, né? Porque tem que deixar o filho na creche, tem que passar não sei aonde para comprar alguma coisa para levar para casa à noite, ou tem que ir para o hospital, enfim, acessar serviços, enfim. Então, se você pensar no deslocamento dessa mulher preta, favelada, né, com baixa escolaridade, você vai estar fazendo com que a cidade se torne possível e menos hostil para todas as outras pessoas. Porque todas as precariedades da sociedade, elas estão concentradas na existência da mulher preta, pobre, periférica, né? Então, eu acho que esse é um caminho que, se eu tivesse o poder de deliberar sobre todas as cidades brasileiras, eu iria por esse caminho, né? E aí, depois, o que vai aparecendo as aparas, a gente vai conseguindo acertar com um pouco mais de tranquilidade. Tem uma pergunta aqui do Júlio César Barreto, está ali. É sobre carnaval, então acho que eu vou passar para o Vitor, porque o Pedro já falou um pouquinho aqui de carnaval, mas pode complementar também, fica à vontade, Pedro, claro. O Carnaval do Rio é conhecido internacionalmente, mas essa fama parece contribuir muito pouco para reduzir as desigualdades e propagar o Rio de Janeiro como ele é, de fato. Como mudar esse cenário? Bom, acho que se convencionou muito, né? A gente ainda tem muito desse imaginário colonial, né? A gente não pode esquecer disso, né? Sérgio Buarque de Holanda tem aquele livro famoso, né? O Visões do Paraíso, né? O Rio de Janeiro entra nesse escopo, né? Por ter sido quase por 200 anos capital, né? Cidade, né? Central, né? De que aqui a festa emana daqui. O Rio de Janeiro ainda hoje é a caixa de ressonância do Brasil, como dizia o Brizola, né? Então, a gente vive muito dessa economia criativa gerada pelo carnaval. A gente esquece muito de debater, por exemplo, as potencialidades industriais que existem espalhadas pela cidade mesmo, né? Principalmente na Zona Oeste. A gente esquece de debater as questões dos serviços e principalmente de modernização dos nossos espaços, né, em especial da Zona Norte, porque a Zona Norte foi uma região em que mais perdeu, acho que capital humano mesmo e capital financeiro, nesse último processo dos grandes espetáculos que aconteceram na cidade, né? Cito aqui a Copa e a Olimpíada, né? Esse desdobramento imobiliário, né, investiu basicamente na AP4, que é essa região aqui, né, Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, com financiamento de imóveis e tudo mais. Então, as pessoas que moravam ali naquela região, eu morava em Olaria na época, né, frequentei muito o Carioca Shopping lá na Vila da Penha, as pessoas começam a vir para cá, majoritariamente para cá, e, consequentemente, o capital vem vindo para cá. Né? Então, você tem uma região que é super populosa, 40% da população da cidade, que é a Zona Norte, e que vê, consequentemente, esvaziada os seus serviços, o seu comércio, né? Os seus edifícios, né? E começam a ser ocupados por transportadoras, né? Você passa ali na Avenida Brasil, você vê prédios abandonados, tudo mais.
Então a gente vive muito nessa ideia de que Rio de Janeiro, a economia básica do Rio de Janeiro é o carnaval. Então a gente não dinamiza a economia da cidade porque a gente justamente não pensa numa cidade democratizada, uma cidade que explore as outras centralidades dela mesma. Né? A gente tem um resgate muito importante, resgate, não gosto dessa palavra, mas você tem uma reabilitação, por exemplo, da identidade ali ocorrendo em Madureira, naquele entorno de Madureira ali, que aquilo dali é um exemplo, Campo Grande é outro. Eu acho que me desculpe o Tim Maia, mas eu acho que a gente tinha que deixar um pouco do Leme ao Pontal para o lado e pensar de Madureira a Campo Grande. Né? Pensar nesse corredor que tem um potencial enorme, com mão de obra enorme. Pô, você apoia, aí eu me sinto lisonjeado. Mas você tem um capital humano enorme que só precisa de atenção de políticas públicas com seus espaços sendo modernizados. Né? Recentemente a gente se viu às vistas aí do debate do Galeão com Santos Dumont, né? Mas por que o Santos Dumont é melhor para chegar? Porque a vista do Santos Dumont é melhor. Mas, cara, a gente tá, o Galeão ali, você está num espaço ali que você contempla uma área que pega até a Baixada Fluminense, né? Que só precisa ser modernizada. Você precisa de um transporte moderno, você precisa de uma urbanização moderna, né, que dê novos significados para esses espaços e que a gente deixe de viver somente de carnaval. Não estou fazendo uma crítica ao carnaval, pelo amor de Deus, mas que valorizem principalmente os blocos de bairro, por exemplo. Né? Eu cresci no IAPI da Penha, né, vivendo ali do Passa-Régua da Penha, né, enfim. Então é isso, eu acho que para mudar um pouquinho dessa questão de aquecimento econômico, acho que precisa se dinamizar a economia partindo principalmente das principais cidades. Tem uma pergunta aqui do Felipe Neves, tá ali, acho que entra muito bem nisso que você falou, pergunta para a Joyce. Fala-se muito em sustentabilidade nos meios urbanos. No entanto, quando os projetos saem do papel, eles priorizam geralmente locais já favorecidos. Assim, como utilizar projetos sustentáveis em meios urbanos sem continuar segregando a população? Muito boa pergunta, Vitor, né? Felipe, muito boa pergunta. Cidade sustentável, smart cidades, né, que são as cidades inteligentes, tudo isso é marketing, porque sustentável é quando resolve os problemas que a gente tem, né, e não tem sido assim. Então, se vende uma ideia de sustentabilidade, sustentabilidade é o que tem nas favelas, por exemplo, né? A gente viu no período de pandemia as favelas fazendo grandes mutirões, se ajudando, exercendo a coletividade de modo a levar comida para quem não tinha, a duplicar, a fazer a multiplicação do pouco que estava chegando ali para muito mais pessoas. Eu acho que nesse período de pandemia, eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vi foi isso, essa solidariedade. Tem uma urbanista chamada Ananya Roy, que é indiana. Eu gosto muito dos pensadores indianos, porque eles estão muito mais próximos da nossa realidade, né? E a Ananya Roy, ela fala em urbanismo subalterno. Urbanismo subalterno é o verdadeiro urbanismo sustentável, é a verdadeira smart city, né? Porque é justamente aproveitar esse potencial das áreas, como o Vitor bem exemplificou aqui, o potencial artístico, como o Pedro também está falando, essa produção que esses meios abandonados pelo poder público conseguem bancar, mesmo sem recursos. Né? Isso é potência. Né? Você não tem nada, o poder público te abandonou, não tem recurso nenhum, não tem nada sendo investido, se trabalha com os estereótipos pesados, cerceando até mesmo o acesso a emprego. Em São Paulo, por exemplo, tem pessoas que perdem o emprego porque moram nas regiões periféricas, moram, né, no Cidade Tiradentes, mora no Capão Redondo, mora no Grajaú. Então, não temos vaga para pessoas nesse espaço, né? Então, essas características, essas possibilidades que residem nesses espaços, que, né, espontaneamente se fazem, isso é sustentabilidade. Né? Porque sustentável é aquilo que se sustenta, é empoderamento de fato e na prática. Né? A gente pode trazer o conceito de empoderamento para pensar as cidades, pensando justamente nisso. Nós podemos fazer coisas mesmo com o poder público distante. Agora, a gente precisa também começar a boicotar essas iniciativas que se dizem sustentáveis, que se dizem inteligentes, mas que continuam
perpetuando o padrão de exclusão e de segregação, né? E eu defendo muito, somente olhando para o zoneamento, que precisa haver um deslocamento da cidade justamente partindo desses investimentos, né? A gente não tem que se deslocar, né? Eu pego como exemplo São Paulo, mas acho que cabe para todas as cidades também. Geralmente a periferia ou o subúrbio quer se divertir, os equipamentos de cultura, de lazer, estão nessas centralidades onde o dinheiro banca e vai bancando ciclicamente, né? Tem que começar a deslocar esses acontecimentos para as áreas onde estão esvaziadas dessa possibilidade, né? E isso também se faz, a gente não pode pensar em cidade sem pensar em orçamento. É muito importante pensar no orçamento. É muito importante olhar quando se tem eleição para prefeito, para deputado, vereador, o que ele pensa para as cidades, o que ele pensa sobre orçamento para as cidades. Tudo isso tem que estar ali. Não tem como a gente vencer os desafios sem entrar no campo da política, sem disputar esse campo da política. Porque por mais que a gente consiga fazer rearranjos espontâneos, que é o que a Nana Roy traz no urbanismo subalterno, é na política que a gente consegue equacionar as coisas, né? E alavancando até essas potências que surgem nesses espaços periféricos e suburbanos, nas favelas, alavancando essas pessoas para a arena política, para que elas disputem orçamento, pau a pau, e essa ideia de sustentabilidade realmente se faça presente, tendo em vista que tirar o padrão de segregação das cidades, isso sim é a verdadeira sustentabilidade. Gente, chegou uma pergunta aqui que eu adorei, porque eu estou doida para ouvir a resposta. É a pergunta da Bombom, Verônica. Pergunta dela para o Vitor. Vitor, apesar de todas as críticas sociais e de toda a desigualdade, o que mais você ama no subúrbio? Aquelas coisas que só quem é cria vai entender. Tem uma coisa no subúrbio, né, que acho que é importante a gente ver a Constituição da cidade do Rio de Janeiro com o que o professor lá da UERJ, o professor André Nunes Azevedo, que tem um livro muito interessante chamado A Grande Reforma Urbana do Rio de Janeiro, quem puder procura aí depois nos estandes, que fala que é como essa Constituição da cidade se deu num perfil dúplice, né? O Rio de Janeiro é uma cidade dúplice, onde se convive lado a lado o mundo da ordem e o mundo da desordem, né? E elas precisam conviver para que a cidade exista, né? Então, eu gosto muito, o que eu amo na capacidade suburbana de fazer é a gambiarra. Eu acho que a gambiarra é muito nosso, né? Outro dia mesmo lá em casa eu fiz uma gambiarra, minha esposa fala que eu sou o mestre da gambiarra, né? Mas isso acho que é uma coisa hereditária, que passa de avô, né? A gente vai remendando as coisas, que é o calço da máquina de lavar. Eu quebrei um pregador de madeira e botei no pé da máquina de lavar para ela parar de ficar balançando, né? Ela fala, mas dá para comprar? Eu falei, para que vai comprar se dá para fazer isso aqui? A gambiarra é um potencial muito grande que a gente tem, e não só na questão material, né? De você emendar fio para puxar lá do quarto para botar no quintal, para fazer tudo. Acho que a gambiarra, a gente passa para a esfera social, né? Por quê? Eu costumo muito dizer o seguinte, nós que moramos nessas áreas periféricas e suburbanas, se a gente não vive de uma forma diplomática com a vizinhança, a gente está fadado a se isolar e até mesmo a vir a óbito, né? Porque quem é a primeira pessoa que nos socorre quando alguém passa mal na família é o vizinho. Então, se a gente não tem esse tipo de encaixe, que é a gambiarra nossa, né, de deixar o portão aberto, de dar o filho para o vizinho ser padrinho, para ser madrinha e tal, de acolher, né, as crianças, tem muito disso, né, nessas áreas, né, a matriarca, né, acolhe as crianças na rua, a criança que está na rua brincando, a vizinha fala, se fizer isso, pode brigar, pode falar, dá autoridade para a vizinha tomar conta, né? Você tem um senhor que dá o dinheiro, que dá doce para as crianças. Então, essa nossa capacidade de fazer gambiarra, eu acho que é o fenomenal que a gente tem, né? Fora a forma que a gente leva a vida, a gente é tão massacrado, violentado nos transportes, não só no sentido literal, mas também no sentido psicológico, né? Que a gente acaba vendo as coisas com muito humor,
né? A gente tira dessas situações de violência cotidiana o motivo para achar graça, né? A gente está tão introjetado esse mundo da desordem na gente, né, que a gente tenta ser ordeiro, ao mesmo tempo se alimentando da desordem e acha graça disso tudo. Então, acho que essa costura que a gambiarra nos promove, eu acho que é o fenomenal no subúrbio. Eu acho que é o nosso tesouro. Para você, queria saber também de você, Pedro, o que você mais ama no subúrbio? Bem, como eu sou de literatura e gosto de histórias, né? Fofoca. É uma instituição aí... O jornalismo artesanal, né? Exatamente. Exatamente. Eu profissionalizei esse dom do subúrbio. É uma arte contar a história da vida dos outros, né? É uma forma de arte aí. Joyce, você na cidade que a gente fez aqui muitas críticas, mas agora começamos também para a gente, né, também ver o lado bom da cidade. O que você veria de bom nas nossas cidades hoje? Onde você se encontra? Tem algum espaço na cidade em que você acha que realmente funciona, que faça parte da sua identidade? Olha, ainda em São Paulo, de vez em quando, a gente ainda encontra nos bairros as crianças brincando na rua. Eu acho que, para mim, essa é a coisa mais marcante, assim, porque eu cresci brincando na rua, jogando queimada, brincando de taco, carrinho de rolemã. A brincadeira na rua é uma coisa que, né, miou em muitos bairros, assim, você já não tem mais tanto, né? Eu acho que os serviços também que a gente tem nas periferias, né? Tipo, ovo de Páscoa, por exemplo, as senhoras do bairro que fazem, as donas de casa, que estão ali engrossando o orçamento e fazem os melhores ovos de Páscoa, bolo, sorvete, né? Gelinho, para nós em São Paulo é gelinho, eu sei que aqui é sacolé. Que são essas coisas que a gente não encontra em outros lugares e que é muito gostoso. Falar, vou encomendar o bolo com a tia do salgado, que ela faz uma coisa boa. Então, eu acho que é isso, né, que caracteriza e que me puxa assim, a nostalgia. Tem muitos lugares em São Paulo que ainda a gente encontra essa rede de ofertas, de serviços, que é sempre gostoso. Tem uma coisa que para mim é marcante, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um sorvete que é de massa, né? E aí ele era umas embalagens, os vidros, né? E aí tinha um copinho que era mais esbranquiçadinho, assim. Eu acho que vocês não vão conhecer aqui no Rio, mas era um sorvete de massa que só existia nos bairros pobres, né? E eu adorava, ia para a escola, comprava, e era mais barato. A gente juntava 2 moedinhas, fazia um serviço para a tia, né? Ia pagar uma conta para a tia, fazia um serviço para a avó, ganhava moedinha, juntava para comprar aquele sorvete, que hoje em dia a gente quase não vê mais, mas nos bairros periféricos a gente consegue achar. Não conheço, mas já quero. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Pedro, Vitor, Joyce, adorei a nossa conversa, amei nosso papo. Nosso tempo acabou. Eu vou estar autografando meu livro aqui do lado do Café Literário. Não sei se vocês têm mais algumas atividades aqui que vocês queiram divulgar também. Tem quem quiser comprar o Cidade, a Freguesia Fábrica, que é o livro da minha dissertação de mestrado, que fala da chegada da fábrica Bangu na freguesia de Campo Grande. Está ali na estande da autografia, bem aqui na frente, só cheguei esse corredor aqui, bem bacana. Tá? A gente levanta esse debate da Belle Époque suburbana. Eu vou estar também assinando o livro aqui do lado, Se a Cidade Fosse Nossa, que tem todos esses debates que a gente passeou aqui nessa conversa breve e muito mais coisa. Então, é da editora Record, Civilização Brasileira. Vou estar também aqui do lado assinando para quem quiser. Estarei aqui do lado também, autografando Encruzilhadas Suburbanas, né, da editora Oficina Raquel, né? Aqui nesse livro ele termina com um manifesto do rolê literário, né? Que esse livro é a coroação, né, dos anos de atividade deles, né? Gostaria até de pedir que eles levantassem o braço aí, né? Eles têm essa missão aí de estar divulgando as literaturas dos subúrbios do Rio, né? Lá no QG deles, que é o Bar do Papa, né? O espaço literoetílico, né? E aí estarei lá junto com eles, né? Então Autografando. vamos.
Vamos lá, gente. Muito obrigada. Boa Bienal para todo mundo, que está demais. Obrigada.